Teu querer em nossas vidas, Senhor. Sim, Jesus, existem muitas coisas que precisam ser mudadas, que precisam ser transformadas. Nós precisamos do Teu toque, Jesus. Mas nessa noite nós clamamos que nós não podemos, para que nós não saiamos daqui, Jesus, sem o Teu toque, sem que o Senhor venha em nós e mude, transforme e entre com providências. Deus, se for na vida financeira, Deus, se alguém aqui precisa de um trabalho, Jesus, se a família não anda bem, Deus, se for espiritual, se tem alguém aqui ansioso, Jesus, se tem alguém aqui que precisa, Senhor, de uma resposta, Deus, que seja hoje, que seja nesse momento, Senhor, que o Senhor vai de encontro aos corações e revele, fale e transforma as realidades, Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, querida. Graça e paz, irmãos, amém? Achei esse amém um pouquinho fraco. Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Estamos no momento de nós estarmos consagrando as nossas vidas e bens, num culto alusivo ao encontro de células. Olha que maravilha. E aí, quando nós pensamos lá no texto de Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7, tem algo importante que fala ao coração das famílias aqui presentes. Porque encontro de célula é encontro de famílias. E quando eu paro para pensar em que a igreja começou nas casas, foram as casas que iniciaram o trabalho de apresentar a verdade do Evangelho, e a igreja foi crescendo, ela foi se desenvolvendo e ela foi se expandindo. E aí esse texto fala muito a necessidade de nós, enquanto famílias, cuidarmos do ensino da nossa casa, na nossa casa. E diz assim a palavra do Senhor, minha versão é a Ara, em Deuteronômio 6, versos 6 e 7, diz o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Olha que coisa maravilhosa. A Shema, né, como é essa palavra, ela é estabelecida lá na doutrina do povo israelita, do povo judeu. Olha que importante você conhecer os preceitos do Senhor. Chegou um momento em que aquele povo, até mesmo colocar tiras penduradas nas suas roupas, em outros momentos construir um filactério para levar porção da palavra do Senhor junto a si, junto ao seu corpo. Será que eu e você temos tido essa preocupação em estarmos constantemente cuidando desse ensino, cuidando de instruir a minha casa, a minha família? Será que eu tenho me preocupado com o meu filho, com a minha filha, como eles estão neste mundo, vivenciando enxurradas de influências muitas vezes negativas? Agora, será que eu tenho me preocupado em preparar a palavra, cuidando de falar essa palavra, andando no caminho, em casa, ao deitar, ao levantar? Será que eu tenho me preocupado? Porque quando eu tenho essa atitude de falar, de ensinar, eu tenho certeza que os meus filhos, aqueles que estão ao meu redor, vão crescer fortes na palavra do Senhor, dependentes tão somente do Senhor. Mas agora, se eu não testemunho dentro da minha casa, se eu não leio a palavra com eles, se eu não mostro a dedicação que eu tenho à palavra, como que essa criança, esse adolescente vai crescer? Aí quando nós pensamos nas casas, nas células reunidas, nós pensamos nas famílias reunidas, o quanto é importante. Hoje pela manhã, o Marlúcio foi muito feliz em estar ministrando o nosso estudo na Escola Bíblica Dominical, falando da importância de nós buscarmos esse conhecimento
conhecimento da palavra. Porque nós só somos fortalecidos quando nós nos aprofundamos na palavra do Senhor. Então, mais ou menos 105 anos, né, eu me lembrei de algo importante, que em 1920, um pastor, um teólogo chamado Arthur Pink, ele vai escrever um artigo intitulado Uma Palavra aos Pais. Irmãos, tem 105 anos que ele escreveu esse artigo. Mas como já dizia Billy Graham, que a palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, então eu acredito que esses 4 princípios podem continuar valendo. Por quê? Porque eles estão na palavra do Senhor. E ele diz assim, o primeiro princípio que ele estabelece nesse artigo: instruir os filhos no conhecimento da palavra de Deus. E aí quando eu paro para pensar, Provérbios 22, 6 diz o que mesmo, irmãos? Vamos lá? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará desse caminho, com certeza. E um outro princípio importante, ser um bom exemplo. E quando nós nos tornamos exemplo, quando nós falamos através do nosso exemplo diante da nossa família, diante dos nossos filhos, essas crianças vão assim: poxa, eu vou servir esse Deus que meu pai serve, eu vou servir esse Deus que minha mãe serve, porque tudo na vida deles é pautado pelo exemplo. Vamos lá? Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então, que você seja um exemplo na vida do seu filho, na vida da sua família. Não hesitar em disciplinar. Lá no Apocalipse 3:19, Deus vai falar, Jesus vai falar que é importante fazer a disciplina. Sempre orar pelo seu filho, orar sem cessar. O que nós temos que fazer? Estarmos sempre juntos na nossa família ensinando. Porque se eu quero que ele cresça, honrando ao Senhor com as primícias da sua vida, seja ela financeira, entregando os dízimos e oferta, seja ela se colocando no altar do Senhor, estabelecendo tempo, dedicando tempo, eu preciso fazer com que eu seja exemplo dentro da minha casa. Então você, pai, você, mãe, consagre hoje a sua casa, a sua família, a sua vida diante do altar do Senhor. Porque o mais, com certeza, o Senhor vai prover na sua casa e na sua família. Sejamos, então, aqueles servos do Senhor que têm a obrigação, que têm o entendimento que a palavra é quem norteia todas as ações da nossa vida. Vamos colocar de pé? Vamos consagrar as nossas vidas. Vamos cuidar de fazer com que o Senhor esteja honrando as nossas famílias, que eu possa ensinar os meus filhos, que eu possa ensinar aqueles que me rodeiam a honrar a Deus. Porque quando eu honro a Deus, eu estou na presença do Senhor, eu estou fazendo a obra do Senhor. Então eu, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto casa, enquanto família, que a sua casa, que a minha casa, a nossa casa, seja realmente uma extensão da casa de Deus. Amém? Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por este momento tão importante, neste culto de encontro de células, quando podemos evidenciar a necessidade de nós estarmos nas nossas casas, de casa em casa, falando da tua palavra, falando daquilo que o Senhor mais deseja que nós façamos, que é testemunhar do teu amor, porque o Senhor enviou o teu Filho amado Jesus, para que ele viesse, ó Pai, e se fizesse sacrifício pleno, vivo, eficaz, e que nós possamos testemunhar com as nossas vidas, com o nosso agir, com o nosso falar em todo o tempo. Que a nossa casa realmente seja uma extensão da tua igreja, do teu reino, onde nós possamos realmente conviver, ministrando a tua palavra, aprendendo porções especiais, ó Deus, da tua palavra. Neste momento eu quero colocar diante do teu altar a vida dos teus servos que aqui se encontram, cada família aqui representada, cada célula aqui representada, a liderança das células, ó Pai, que o Senhor possa estar revestindo com o poder vindo, Senhor, da tua mão poderosa, que seja derramada sobre cada um deles. Não nos deixe, Senhor, ser arrastados, ó Deus, pela fúria do inimigo, mas que nós possamos realmente estar
testemunhando, falando do teu amor nas nossas casas. Quando nesse momento, Senhor, colocamos diante de Ti, consagramos as nossas vidas e bens, que é para o Teu reino, que nós possamos cada dia, Senhor, ser prósperos, com tempo dedicado a Ti, entregando as nossas ofertas, os nossos dízimos, nos colocando à disposição para fazer a Tua obra. Desperta em nós, Senhor, o desejo de estarmos realmente fazendo aquilo que o Senhor mais deseja, é que venhamos a adorá-lo, que venhamos a servi-lo e que venhamos a testemunhar do sacrifício vivo do Teu Filho amado Jesus. Tudo isso nós colocamos diante de Ti. Abençoa a ministração da Tua palavra, ó Pai, que ela venha falar fundo aos nossos corações. Abençoa todos aqueles que estão acamados, que estão convalescendo, ó Pai, que estão internados, doentes, aqueles que precisam de uma porta de emprego, que o Senhor haja em favor dessas pessoas que mais necessitam, Deus, que têm precisado, Senhor, da Tua intervenção. Obrigado, porque o Senhor nos tem sustentado. Obrigado, que o Senhor tem nos suprido e o Senhor tem nos protegido. Por tudo isso, colocamos diante do altar do Senhor, pois é no nome santo de Jesus que oramos. Amém. Amém? Podeis sentar-se, os irmãos estão com a oportunidade de entregar seus dízimos, suas ofertas diante do altar do Senhor. Graça e paz, irmãos, amém? Louvado seja Deus por essa experiência de celebração, onde nós já pudemos sentir a presença de Deus. Você sentiu aí no seu lugar? Em meio aos louvores, tem uma hora tão gostosa do nosso culto a Deus, dá vontade da gente assim falar, Senhor, amanhã é segunda mesmo, né? Tem que voltar àquela rotina, né? Aquela coisa toda. Se pudesse ficar nisso aqui mais tempo, né? Porque é maravilhoso estar na presença do nosso Deus, poder cultuar junto com os irmãos. A Maria fez menção de algumas características do ambiente de célula, e eu tenho meditado recentemente acerca também de uns períodos da minha vida que, estando líder de células, vivi algumas experiências específicas. E Deus me levou em memória a recordar de uma das células que eu liderei durante alguns anos da minha vida. E a característica da célula você conhece, né? Ela é uma característica de uma reunião na casa, então é com aqueles que estão ali como anfitriãos, aqueles que vêm, né? Tem toda essa característica ali. E nessa casa específica, a qual nós levávamos a palavra, nós compartilhávamos, duas eram as características que eu quero citar. A primeira delas é que o ambiente de célula é diferente do ambiente da igreja, da celebração. Aqui, por exemplo, o pastor pode estar ministrando a palavra e caso você tenha uma dúvida, caso algo não tenha ficado claro para você, você não levanta a mão no decorrer da celebração e fala, como que é esse negócio aí de mesmo? Explique isso aí, tá? Aqui parece que não cabe isso, né? Mas no ambiente de célula isso acontece. Tem alguém aí que é de célula e vê isso acontecendo? Fala, mas como que é isso aí? Me explica. Ou fala, gente, que ponto maravilhoso do estudo. Ó, hoje o estudo foi, né? De vez em quando eu vejo nos grupos lá o pessoal se manifestando, dizendo, gente, o estudo dessa semana, porque tem um pouco dessa característica. E aí, dentro da ideia de construção do saber, das perguntações que aparecem, também tem muito a característica de início na fé. A gente traz um ensino ali, e a ideia não é trazer um ensino denso, profundo, mas é ensinar a partir daquilo que nós compreendemos da palavra de Deus, os primeiros passos ou alguns passos à frente nesse início da trajetória cristã. E essa célula que eu liderava tinha essas mesmas características. Perguntas do tipo que são comuns no ambiente de célula, a depender do estudo do dia, né? Mas como que é esse negócio, pastor? É salvo mesmo? Vai ser para a vida toda? Ou como que é o céu? O inferno? Me fala do diabo, de Jesus e tal, essas coisas todas que envolvem a nossa fé. E aí lá nessa célula tinha uma outra característica, que além desse momento embrionário da vida cristã, lá nessa especificamente tinha uma pessoa que era acamada, uma senhora, já bem idosa, mas que era acamada.
E nos momentos de célula, aqueles que residiam na casa a retiravam naturalmente da cama, né, onde ela estava, colocavam ela na cadeira de roda, levavam ela até o ambiente de célula, mas alguns dias ela estava meio indisposta, fisicamente não estava respondendo bem, então a gente tinha que fazer uma célula estratégica nesse dia. Já que ela não podia ir com a cadeira de roda até o lugar, Nilo, a gente dava um jeito de reunir, fazer uma rodinha de pessoas, né, encostado na parede e na janela do quarto dela. Então ela ficava deitadinha na cama, na parte interna, e nós ficávamos do lado de fora ali, encostadinhos, e ela ia escutando tudo. Por que eu estou contando isso? Porque em um determinado momento da história, da vida cristã dessas pessoas, eu já não estava mais lá, eu já não era mais o líder dessa célula, mas um dia foi fantástico ver o batismo dessa mulher. E aí nós precisamos pedir ajuda, o Jorginho deve lembrar dessa época, né? Lá tinha um irmão fortão, né? E aí esse irmão se encarregou de pegar a cadeira de roda, e de entrar no batistério com cadeira e roda de tudo, Delcimar, né? E na hora que o pastor falou lá as palavrinhas, né, para poder fazer a imersão no batismo, ele deu um jeito de ir cadeira de roda e tudo com ela, né? E depois voltou e ela foi batizada. Deixa eu te falar uma coisa, existem experiências fantásticas que Deus reserva para nós e pode nos dar em qualquer ambiente da igreja. Mas não pense você que em um ambiente de célula elas não acontecem. Nas células também existem coisas incríveis, queridos. Eu, se fosse você, procurava uma célula para participar. Eu, se fosse você, procurava de repente uma célula mais próxima da sua casa, ou alguma que você tenha afinidade, convidava alguém para ir para a célula, porque é muito especial tudo que acontece nesse ambiente também. Amém, querido? Vamos contar histórias, né, de coisas que Deus fez e tem feito nesses lugares. Queridos, a ministração da palavra de hoje tem a ver com a perspectiva de algo que de forma recorrente eu vivo. Eu não sei se você tem, né, um personagem bíblico que para você é mais familiar, alguém com quem você se simpatiza mais, e não adianta falar aqui nessa hora, para mostrar que você é mais crente do que os outros, levantar a mão e falar, o meu é Jesus, né? Não é disso que eu estou falando não, né? Jesus é inspiração para todos nós, inequivocadamente, né? Mas a ideia é, eu gosto mais de Esther, eu tenho uma afinidade com Jacó, ou eu acho que Davi aquele outro, tal. Eu tenho uma familiaridade com um personagem bíblico que de tempo em tempo eu estudo a vida desse sujeito. O nome dele é José. Eu já falei sobre esse personagem algumas vezes aqui na igreja. Eu não sei porquê, irmão, mas eu acho que José e eu, nós temos tudo a ver, né? Talvez seja porque ele sonha e eu também gosto de sonhar bastante, né? E talvez seja porque de vez em quando tem uns buracos, mais cisterna, né? Uns negócios desses que a gente enfrenta também. E aí o desafio meu nesse tempo foi meditar na vida de José, pensar na vida de José e trazer uma mensagem que pudesse impactar as nossas vidas. Que você possa sair daqui nessa noite com algumas convicções plantadas por Deus no seu coração. Como a história da vida de José está registrada no livro de Gênesis, dos capítulos 37 a 50, eu não vou ler todos os capítulos e todos os versículos aqui com vocês. Dá um amém aí? Mas você pode ler em casa. Amém? Né? Ler a vida de José. É maravilhosa, irmãos. Pouquinho capítulo, tá? 37 a 50, faz uma leitura lá no livro de Gênesis e você vai saber. Entretanto, eu quero meditar passeando pela história da vida de José e para que sirva apenas de texto base, eu quero ler um único versículo com os irmãos. Então agora, de maneira inicial, é óbvio, nós vamos ler um único verso nesse momento. Sobre esse verso nós vamos meditar, mas a gente vai poder depois falar de toda a história da vida de José. Se for possível a você, abra a sua Bíblia ou acompanhe na projeção, Gênesis capítulo 50, versículo de número 20. Gênesis capítulo de número 50, versículo de número 20. É um único verso que nós vamos ler aqui e depois a gente vai meditar então na palavra do Senhor de uma forma mais extensa.
vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Amém? Queridos, o que Deus tem conversado comigo para compartilhar com a igreja, tem um tema, tem uma proposta, e nessa noite eu quero trazer uma reflexão ao nosso coração na seguinte perspectiva: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Eu vou repetir: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Ali o resumo de tudo que acontece com José, do capítulo 37 ao 50, José consegue resumir nessa primeira expressão do capítulo 50, verso 20, quando ele diz assim: o mal que vocês intentaram contra mim. Esse era o grande plano, prejudicar a vida de José. Não foi apenas os irmãos que o fizeram, outros personagens no decorrer dos capítulos também contribuíram com esse propósito, trazer algum tipo de prejuízo na vida de José. Entretanto, José reagiu de uma maneira brilhante, assertiva, como um verdadeiro servo do Senhor. E a maneira pela qual José reagiu serve para mim e para você nessa noite como inspiração, a que nós possamos entender que não é o que acontece com a gente, mas como a gente reage que importa. Você vai ficar atento na ministração, vai prestar atenção em tudo aí? Queridos, eu quero extrair da história de José um primeiro cenário. E qual é, pastor? José foi traído por quem mais amava. Não temos como classificar a traição inicial em um outro ambiente, porque afinal de contas, a traição de maneira original surge no seio da família desse servo de Deus. E aí, queridos, a gente imagina assim que quanto mais próximo, quanto maior são os vínculos afetivos, emocionais, maior é o dano de uma possível traição. Fica então aqui para mim e para você a reflexão de uma possível dor de rejeição que nascia no coração de José, porque ao passo em que ele convivia com o seu pai, com sua mãe, com os seus irmãos, nesse núcleo familiar surge uma traição contra a vida dele. E eu não sei como você imagina que José pudesse agir ou reagir diante desse fato, mas pensando, queridos, na possibilidade de reação de muitos de nós, talvez não sendo o seu caso, mas quem sabe o meu, eu imagino que as inclinações que tenho, e que talvez um ou outro aqui também possa ter, é reagir de uma forma muito ruim. Reagir à traição não me parece ser algo que, por si só, estamos preparados para reagir assertivamente. Reagir de maneira brilhante, recebendo aplausos do céu e dizendo: olha como a minha filha, olha como o meu filho é alguém que inspira. Quase sempre, queridos, a nossa inclinação nos levará a reagir de uma maneira que julgaremos ser justa à medida com que a traição nós sentimos e sofremos. A dor da rejeição podia sim impulsionar José a reagir com os seus irmãos, com a casa do seu pai, de uma maneira muito negativa. Os motivos pelos quais isso podia acontecer é porque quando lemos Gênesis 37, de 18 a 28, lá a gente vê os irmãos vendendo José. Sentimento de abandono, sentimento de injustiça, tudo isso provavelmente estava muito presente naquele cenário. Agora, grave que eu vou te dizer, porque isso é o que aconteceu. O que interessa para mim e para você é ver como reagiu José diante do que aconteceu, porque isso é o que mais importa.
entender qual foi o padrão de reação de José. Então, se de um lado ele é traído por quem mais ele amava, como resposta a isso, de maneira reativa a isso, José não permitiu que a amargura dominasse o seu coração. Meu irmão, deixa eu ministrar algo sobre a tua vida. Você não vai muito longe com a amargura no seu coração. Você não vai muito longe com o ressentimento no seu coração. Pastor, mas não é sem motivo a amargura. Não é sem motivo o ressentimento. Tá, eu entendi isso. Eu entendi que alguém te traiu. Eu entendi que alguém te rejeitou. Eu entendi que você está sofrendo a dor disso. O que eu estou querendo te dizer é que ainda que você pense haver justificativas para estar ressentido, magoado, amargurado, esse padrão de sentimentos eternizados no seu coração não te levarão muito longe. Nós precisamos aprender com José e reagir de uma forma talvez inesperada para os seus irmãos. Irmãos, ele ousou não guardar. Esse negócio de não guardar mágoa parece um exercício tão difícil, não é verdade? Mas a gente tem que começar a cultivar isso. A gente tem que começar a cultivar algumas passagens bíblicas que lemos e fica parecendo ser apenas uma frase filosófica. Não, não é. É vida real, é vida na vida, é prática vivencial. Se a Bíblia diz que se o teu irmão te fere a face e você deve oferecer-lhe a outra, é porque esse é o padrão cristão. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. E às vezes nós queremos fazer uso do raciocínio lógico e dizer, mas peraí, né? Venhamos e convenhamos. Não, meu irmão, não tem isso. Não interessa no catálogo das malfeitorias contra nós o que é que tem acontecido. Se alguém nos feriu, se alguém nos machucou, se alguém nos traiu, se isso gerou uma dor de rejeição em nós, nós podemos, à semelhança de José, através do próprio Espírito Santo de Deus, não permitir que a amargura domine o nosso coração. Você pode dizer um amém, irmão? Pelo menos com fé, assim, de falar amém, Jesus, amém, né? Ai, Senhor, me ajuda, né? Que tem coisa que não é... Agora deixa eu só te dar uma dica, irmão. Eu estou começando a mensagem, daqui para frente vai ficando mais difícil, né? Está começando de um jeito mais leve, para você não se assustar, mas daqui para frente a gente vai elevar o nível de dificuldade, porque de fato, queridos, não é o que acontece conosco, mas como nós reagimos, o que realmente importa. Charles Spurgeon certa vez disse que a prova da maturidade espiritual é a nossa reação diante das injustiças. Ah, meu irmão, se a gente diante da injustiça bate o pé igual criança mimada, coloca o braço para lá e para cá e diz não gostei, não deveria ser assim, nós estamos nos portando como meninos na fé. Alguém de maior maturidade engole sapo, perereca, rã, brejo inteiro, irmão, porque aprendeu a passar por cima de algumas coisas, aprendeu a ressignificar algumas experiências de injustiça, alguns cenários de dor. Pastor, significa que eu tenho que pedir a Deus, Senhor, me dá uma espécie de anestesia para mim não sentir? Claro que não, meu irmão. Você é de carne e osso como eu sou. Você vai viver as coisas, vai ficar triste, as coisas vão te machucar. Esse é o padrão do mundo, é assim mesmo que acontece. Mas cabe a você dominar a sua reação diante do que fazem contigo. Existe um personagem na história, que parte da história deste homem pode ser vista com bastante crítica, mas também parte da sua história é visto com muito louvor, devido à luta que travou, devido à bandeira que levantou. E Nelson Mandela,
certa vez mencionou que a verdadeira força não está em quem nunca cai, mas em quem se levanta melhor. Ah, meu irmão, não é fácil não, eu sei que não é fácil. Mas a gente pode ter uma melhor versão, não porque o acontecimento de ontem foi melhor do que o de anteontem, que melhor do que o da semana passada, do que melhor do que o do mês passado, e aí, como se de glória em glória nós estivéssemos vindo, e aí agora a gente chega numa melhor versão. Não, não, às vezes a vida do crente, meu irmão, há uma oscilação. Hoje nós estamos bem, amanhã alguém faz algo contra nós, uma injustiça vem daqui, outra vem de acolá, e a gente vai, sabe, sendo forjado, é como o ferro no fogo, e aí joga para lá, joga para cá, bate com uma marreta lá para poder dar forma, e assim a gente vai. Só que eu e você podemos, pelo Espírito Santo de Deus, ser inspirados a reagir como José, que diante daqueles que ele tanto amava e foi traído, resolveu não ressentir-se, não amargurar-se e não deixar com que isso dominasse o seu coração. Um outro cenário na vida de José, e a história dele deixa isso muito claro, é que José foi escravo em terra estrangeira. Ser escravo não deve ser bom em lugar nenhum, né, irmão? Ah, eu sou escravo na minha própria terra. Parece que não mudou muita coisa. Mas quando a gente pensa em José escravo numa terra estranha, algo surge ao meu coração e eu quero compartilhar contigo, que me parece ser necessário para qualquer um que estivesse submetido em uma condição similar, que é a necessidade de adaptar-se ao desconhecido. Tanto escravidão era algo que ele não estava acostumado, porque não era escravo até então, quanto aquela outra nação, aquela outra terra, era algo do qual ele não convivia antes. Então, José necessitou adaptar-se ao desconhecido. Eu cito alguns dos momentos que ele precisou disso. O primeiro deles é que ele foi vendido como escravo para Potifar. Gênesis 39:1 vai falar sobre isso. O segundo é que Potifar estava lá, queridos, no Egito. E Egito era o lugar de uma nova cultura, uma nova língua, novos desafios. E eu não sei como você reagiria, caso tivesse a sua sensação de liberdade cerceada, caso estivesse em um ambiente inóspito, em um ambiente desconhecido. Eu sei que a reação de José foi, ao invés de se queixar, de lamuriar, de reclamar que aquilo não deveria estar acontecendo, ele ousou se destacar pela excelência e pela integridade. Querido, lá no Egito, José se destacou mais do que qualquer pessoa que do Egito era. Lá no Egito, José se destacou mais tanto em sua integridade, quanto na excelência do servir, mais do que qualquer pessoa que lá já estava há muito tempo. Caminhe comigo em pelo menos essas duas óticas para entender. Na casa de Potifar, segundo a palavra, Potifar deu a ele gradativamente acesso, e ele passou sinceramente a governar a casa de Potifar. Tudo relacionado à vida de Potifar estava facilitado mediante a excelência da prestação de serviço de José. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Ah, meu irmão, é porque Deus às vezes permite, você vai para um lugar que é estranho, você vai para um lugar que a cultura não é a sua, você vai para um lugar que você diz, o que eu estou fazendo nesse lugar? Deixa eu te avisar o que Deus está te levando a viver. Deus está te levando a viver nesse lugar aí desconhecido para você, uma oportunidade de exaltá-la através da excelência e da integridade. É para isso que Deus te levou para esse lugar. Ah, a situação é adversa. Qual o problema, meu irmão? A questão é o que está dentro de você. Não é o externo que te aperta, que te oprime, não, é o que está dentro de você. José não mudou a essência dele por causa da cultura do Egito.
De repente você vai dizer, gente, mas o Egito era um país, e ainda hoje, ainda tem essa característica, é um país politeísta, adora diversos deuses. Isso não influenciou uma vírgula na vida de José, porque ele servia a um único Deus e Senhor dos senhores. Ah, pastor, o meu trabalho, as pessoas que estão ao meu redor, ah, pastor, se o senhor soubesse, nada daquilo ali contribui comigo, não é a mesma língua, não é o mesmo ambiente. Ei, meu irmão, relaxa, Deus está te dando uma oportunidade, e eu posso acrescentar, um privilégio de ser íntegro nesse lugar, e de servir com excelência, glorificando a Deus onde você está. José precisou adaptar-se a esse cenário, que era assim desconhecido, que era assim um cenário que, se alguém tivesse dito antes para ele, olha, estou te inscrevendo aqui para ir para um lugar, e as características do lugar é esse, ele fala, não, me deixa na tenda do meu pai. Ali há conforto, ali há segurança, ali eu já sei o que faz, as regras, o que pode, o que não pode. Esse lugar aí me parece perigoso. Ei, relaxa. Você só precisa reagir da maneira sensata que Deus deseja que você reaja. E, irmãos, nós temos meditado nesses últimos dias acerca de algumas setas que o inimigo tem sugerido a nós, algumas batalhas espirituais, e eu não cesso de dizer, Deus não permite provação sem a qual nós não possamos suportar. Você dá conta, meu irmão, pode ter certeza disso. Não precisa se preocupar, talvez eu não desse conta no seu lugar, mas você dá conta. E eu dou conta no lugar onde eu estou, com as coisas que Deus tem me permitido viver. Porque Deus entende a dimensão de cada um de nós. O Wesley, certa vez, disse, Deus nunca desperdiça uma dor. Cada situação difícil pode ser uma escola para a nossa fé. Irmão, primeiro que eu já fiquei com raiva de Wesley, tá? Só para você entender. Mas depois, refletindo, a gente diz, não é que o cara tem razão? Deus não desperdiça a nossa dor. De vez em quando, irmão, eu falo para Deus assim, Senhor, se o Senhor queria me ensinar alguma coisa, não dava só para chegar e me falar, não. Eu tinha que passar pela situação. Para que isso, Deus? Mas deixa eu te falar, quantos e quantos ensinos valiosos nós já ouvimos e desprezamos. Mas nenhuma experiência sentida a gente deixa passar despercebida, irmão. Esse é o valor das experiências. Vou fazer um spoiler aqui, né? É spoiler porque quarta-feira que eu ainda vou conversar com os ministros sobre isso. Deus está me dando uma série de mensagens baseadas num tema extraordinário. Experiências com Deus. Uma coisa linda que está chegando aí. Se prepara, né? Não falta os cultos não, tem muita coisa boa. E aí, queridos, essa percepção de que Deus não desperdiça a nossa dor, me faz concluir que Ele vai te deixar ainda ter outras dores. Ele vai. Ele vai te deixar ainda passar por alguns cenários de crise, por alguns cenários de adversidade. E qual é o propósito disso? É porque Deus tem uma expectativa na sua reação. Deus tem uma expectativa de como você vai viver. Existe um provérbio, um ditado, que ele diz assim, não podemos controlar o vento, mas podemos ajustar as velas. É só uma questão de ajuste, meu irmão. Coloque-se na direção de onde Deus quer te levar, e as coisas vão acontecer. Aconteceu na vida de José, e eu compartilho contigo, ele foi falsamente acusado. Se você for assistir a alguns documentários que mostram os equívocos que às vezes acontecem no sistema penitenciário de alguns países, e também nos sistemas de processos legais e toda essa coisa toda aí que envolve, você vai ver que algumas pessoas acabam sendo condenadas e algumas até pagam parte ou toda a pena injustamente. Por quê? Porque a origem disso é falsamente terem sido acusados. A partir dali começa um desencadear de ações que pode vir até esse extremo da pessoa pagar por algo que não viveu, não cometeu. José está sofrendo isso, irmão.
Você deve se lembrar daquele episódio onde a mulher de Potifar, que tinha um interesse tremendo em José, e ele se mantendo íntegro, dizendo, não é para mim, como que eu vou pecar contra Deus e contra meu Senhor? Você é a esposa do meu Senhor, não tem nada a ver, eu e você, não, claro que não. O meu Senhor me deu concessão, direito, oportunidade de administrar tudo, só com você que eu não tenho condição. Você Desculpe, não entendi. E aí, diante desse cenário, depois eu respondo para a Siri de novo. Ela não entendeu? Fica tranquilo, depois eu conto para ela o que está acontecendo. Isso que é bom fazer parte de uma igreja tecnológica, né? Até a Siri participa do culto, irmão. E aí, José é esse personagem que é falsamente acusado. E mediante esse cenário de acusação injusta pela esposa de Potifar, está lá em Gênesis 39, de 7 a 20, algo acontece. O que é, pastor? Ele sofre uma prisão. Agora, grave que eu vou te dizer, meu irmão, porque aqui há uma essência, há uma chave de Deus para nós. José sofre a prisão por ter feito o que era certo. Eu sei que tem hora que a gente pensa assim, se eu soubesse que ia dar isso, era melhor ter enfiado o pé na jaca. Não, pode parar. Ainda que você sofra o dano por ter feito algo certo, Deus não está deixando isso passar despercebido. Não está. José está sofrendo, está indo preso, porque resolveu se resguardar e não se envolver com uma mulher que era esposa do seu patrão. Como assim? Ele vai ser preso por isso? Foi. Por quê? Porque foi acusado injustamente. Meu irmão, quantas vezes eu e você seremos levados a sofrer danos na nossa vida, e a gente vai dizer, Deus, mas isso não é justo, Senhor. Você sabe, me conhece meu coração, eu fiz tudo direitinho, eu estava fazendo o que era certo, e ainda assim eu estou sofrendo. Ei, não precisa reclamar com Deus, não precisa repudiar-se diante do que você poderia e não fez. Na verdade, há uma expectativa em Deus de reação, e é a mesma reação que José teve. Qual foi, pastor? José permaneceu fiel a Deus e não ficou se auto-justificando. Meu irmão, você não tem necessidade nem de ficar falando assim, não, gente, espera aí, observa direitinho, eu fiz o que é certo. Gente, olha, analisa, gente. Olha. Não, você não precisa. Deus já sabe que está tudo certo contigo. E Deus é justo, irmão. A balança do Senhor é perfeita. Sabe? A pessoa que se preocupa muito com reputação deveria estar preocupado com essência. Porque reputação depende da interpretação do outro. Essência, Deus conhece, porque é o que está dentro. Se preocupa com a essência, se essa essência for boa, o resto está resolvido, irmão. Ainda que falem mal, ainda que tripudiem contra você, ainda que vivam outros cenários não condizentes com a realidade, não reaja de uma forma negativa. José permaneceu fiel a Deus e não se auto-justificou. Você não vê um versículo de José na cadeia dizendo assim, não, eu estou preso, mas injustamente. Porque eu não fiquei com a mulher do meu senhor, que eu fui acusado. Você não vê isso acontecendo. Você não vê. José vai preso e vai preso. José está trabalhando na cadeia e está trabalhando na cadeia. Por quê? Porque ele entendia, eu preciso entender e você também. É o Senhor quem nos justifica. Uma hora, irmãos, Deus dá um tapa nesse tabuleiro e mexe com as peças todas. Fica tranquilo. Uma hora ele muda o cenário, ele muda o jogo. Uma hora ele faz isso. E eu imagino então que José, podendo ter agido de uma forma equivocada, aqui age mais uma vez de uma forma maravilhosa diante de Deus. John MacArthur, falando acerca desse tipo de cenário, ele diz que a integridade de um homem é mais valiosa do que a sua liberdade momentânea. Mesmo que momentaneamente você se encontre preso numa situação, a sua integridade vale mais do que isso. Vale. Ele entendia o cenário da vida de José e ele compreendia dessa forma. Mude,
também é um homem muito especial dentro da teologia, e ele diz que o caráter é aquilo que você é quando ninguém está olhando. Essa é a questão, meu irmão. Caráter maquiado, desenhado, apresentável, dizendo, tira uma foto aí do meu caráter. Aí, meu irmão, é mole. Mas quando ninguém nos vê, e ainda assim nós somos íntegros diante de Deus, quando ninguém de fato consegue comprovar, é só entre nós e o Senhor, mas Deus está dizendo assim, está de boa, isso é maravilhoso. Diante de um cenário de falsas acusações, resolva, meu irmão, em nome de Jesus, permanecer fiel a Deus. Resolva não se auto-justificar. Eu percebo que, depois de acusado, o José se tornou um prisioneiro sem culpa. Que a coisa foi agravando, né? E às vezes na vida da gente também é assim. Um dia uma pessoa falou comigo bem assim, você está vivendo, você acha que é ruim? Eu falei, ué, e tem outra palavra para dizer? Claro que é ruim. E ele falou, relaxa, pode piorar. Deus me livre, né? Mas queridos, o cenário pode se agravar. José inspira-nos, porque mesmo diante da prisão sem culpa, ele mostra persistência em todo o tempo. Eu e você precisamos disso. Nós precisamos de persistência em todo o tempo. Na prisão, mesmo inocente, conforme Gênesis 39, de 20 a 23. Esquecido pelo copeiro, ainda na prisão, conforme Gênesis 40, verso 23. Sabe, José está lá persistente. Lembra de mim quando você chegar lá diante do rei. Não vou esquecer. Esqueceu. Eu se estou lá a falar, não, Deus, agora eu desisto. Eu estava na casa do meu pai de boa. Eu fui para o campo para olhar os meus irmãos, que meu pai mandou, senão eu estava lá na casa do meu pai até agora, né? Aí eu fui, aí meus irmãos com raiva de mim, né? Quiseram me matar. Um dos irmãos achou que ia melhorar muita coisa, e ele disse, é melhor vender, joga aqui dentro, depois vende, né? E aí, eu fui vendido, depois eu fui vendido de novo, aí eu me tornei escravo no Egito, aí a maravilhosa da mulher lá, ela mentiu contra mim, aí por conta disso eu fui preso, aqui eu estou trabalhando para o carcereiro, está tudo em ordem, a cadeia está uma bênção aqui, aí você manda alguém que pode me ajudar, eu falo para ele não esquecer, e ele se esquece. Parece ou não parece um roteiro, irmão, que tudo vai dar errado? Parece ou não parece um roteiro que quando você lê, você diz assim, tadinho, o bichinho nasceu para sofrer, né? Parece, eu acho que é por isso que eu gosto tanto de José, né? Tem hora que o roteiro da minha vida está parecido, assim, você fala, gente, que isso? Mas aí, você precisa ler, você precisa meditar, você precisa reviver essas passagens bíblicas e entender que, podendo reagir de uma maneira surreal, de negativo, José dá uma aula, dá uma lição. Nesse caso específico, mesmo prisioneiro sem culpa, ele está persistente em todo o tempo, e a reação dele é, José usou os seus dons para servir os outros, mesmo preso. Deixa eu profetizar algo sobre a tua vida. Use o que Deus te deu, ainda que beneficie a outros e não você imediatamente. Use o que Deus te deu, mesmo que beneficie a outros e não a você imediatamente. Tem hora, irmãos, que a gente está tão machucado da vida, que a gente quase que pergunta a Deus assim, tá, se eu fizer isso, o que eu ganho em troca? Mas não é sobre isso. É sobre continuar usando os dons, os talentos, as habilidades que Deus nos deu para abençoar outros. O copeiro e o padeiro necessitavam da revelação do sonho que José poderia ter caso Deus o desse, e Deus o deu.
O copeiro só conseguiu entender que ele seria exaltado em 3 dias, estaria servindo o copo de Faraó novamente, porque Deus usou a vida de José. Mas lá na cadeia, lá na prisão, de forma injusta, José não bateu o pé e disse assim: ah não, só tem eu aqui que sei interpretar sonho, não vou interpretar, ou vamos fazer um acordo aqui, se eu interpretar você me leva. Não teve nada disso, ele só serviu. Você precisa aprender a servir as pessoas, mesmo que isso não te traga um benefício de forma imediata. E por que você deve fazer isso? Porque Deus ao seu tempo se levantará em seu favor. Ah, vai, meu irmão. Deus não deixa passar essas coisas, irmão. Fica imaginando a súmula do Senhor, né? As anotações lá, né? Ele fala, mais uma. Isso aí, bom e fiel servo. Foi direitinho. Era isso que eu tinha como expectativa. Mandou bem. Tá lá. E vai as anotaçõezinhas de Deus lá. Por quê? Porque a reação que esperávamos de José talvez não fosse essa. Charles Swindoll certa vez disse que Deus usa os períodos de espera para forjar em nós o caráter necessário para o próprio futuro. Eu compartilhei com algumas pessoas recentemente uma oração que eu fazia desde adolescente, e aí um dia Deus me fez ler um livro e entender que eu estava orando errado. Eu não sei se você é adolescente, já teve vontade de alguma coisa que você não tinha ao seu redor, né? Olhava assim para o seu redor e falava, eu não tenho isso, né? E aí isso te dava uma vontade. Aí você imagina, você é um adolescente, você tem vontade, você é crente, você faz o quê? Você ora, né? Você pede a Deus, fala, é isso que eu vou fazer. E aí, na minha adolescência, eu fiquei, meu irmão, assim, mas com uma vontade tão grande, talvez só eu tive essa vontade, você não, mas eu fiquei com uma vontade tão grande de me tornar uma pessoa rica. Não, irmão, você não entendeu, é rico. Você tem essa vontade também? Né? Cresceu e aí a vontade continua, né? Beleza. E aí eu comecei a fazer uma oração a Deus, Senhor, quero ser um homem próspero, quero ser um homem rico. Se eu fosse procurar na Bíblia e catalogar os mais ricos, eu falava, é dessa turma aqui, Senhor, né? Quero participar do ciclo dessa turma aqui. E aí comecei. Aí um dia Deus me deu uma oportunidade de ler um livro. Ainda bem que eu li esse livro adolescente ainda. E aí o livro, ele falava sobre a última grande transferência de riqueza. E em síntese, o livro conta a seguinte história, que Deus não dá na mão de alguém que não esteja pronto para receber. Aí eu percebi uma coisa, irmão, que eu estava pedindo uma coisa, mas eu nunca tinha perguntado a Deus se eu estava pronto para receber. E aí eu falei, gente, eu vou ficar pedindo por isso a vida inteira, e de repente não estando pronto, eu nunca vou receber. Aí eu mudei a oração. Falei, Senhor, se for da tua vontade, né, que um dia eu seja essa pessoa, você mostra o que eu tenho que corrigir na minha vida, me dá o roteiro para mim ir trabalhando nessas coisas. Para mim estar em plena condição de receber essa bênção do Senhor, se um dia o Senhor quiser me agraciar com ela. Então eu mudei a oração. O que isso tem a ver com a nossa ministração? É que essa expressão aqui, ditas por Charles Swindoll, mostra exatamente isso. Às vezes tem um período de espera, irmão, para algo acontecer na nossa vida. Mas esse período de espera não é sem propósito. É que enquanto a gente espera, Deus vai forjando em nós o caráter necessário para a gente se viver o futuro e o propósito que Ele tem reservado para nós. Então você precisa começar a perguntar para Deus por que está demorando. Senhor, está demorando por quê? Tem motivo, irmão. Começa a perguntar a Deus aí qual é o propósito, qual é o motivo, por que ainda não aconteceu. Às vezes, irmãos, a prisão que parece nos limitar é o lugar onde Deus prepara a nossa libertação. Talvez você só vê cadeias. Talvez você só vê coisas que não te fazem ir para frente, só limitações. Mas de repente Deus ali naquele ambiente está trazendo plena libertação. Porque não é uma questão de tirar ferrolhos. Se a gente tira os ferrolhos daquilo que nos impede de sair, mas sai ainda aprisionados, nada resolveu. Então Deus às vezes nos põe num lugarzinho de cuidado, e Ele diz, deixa eu tirar os carrapichos de verdade, assim. Deixa eu cuidar de você de verdade. Deixa eu te dar uma lavagem completa, né? E quando a obra minha acontecer de forma plena, aí eu abro as portas da cadeia e falo, pode ir, meu filho, pode ir, porque a verdadeira libertação precisava acontecer nesse tempo de espera.
Agora é claro, queridos, que agindo dessa maneira, Deus exaltou José. Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus exaltou José. José foi elevado a uma posição que nenhum dos seus irmãos, nenhum dia da vida, conseguiu ser elevado. José foi elevado a uma posição que sua mãe e o seu pai nunca conseguiram chegar. Deus cumpriu exatamente os sonhos que havia dado a José. Os feixes se dobrariam diante do feixe dele. O sol, a lua, as estrelas se curvariam diante dele. E tudo isso, queridos, com um propósito. Qual era, pastor? É que mesmo em face de ser exaltado por Deus, José deveria e conseguiu manter-se humilde. E aqui, irmãos, há uma grande dificuldade para muitos de nós. Às vezes a gente é gente boa demais quando as coisas estão indo muito ruim. E basta Deus proporcionar a reviravolta na nossa vida, se é de continuarmos humildes diante de Deus, isso parece que faz subir a cabeça. E aí a gente se perde. Tem gente que não se perde na prova, se perde na bonança. Tem gente que não se perde na escassez, se perde na abastança. Parece ironia isso, mas é verdade. José, ainda que exaltado por Deus, continuou sendo humilde. Como você vê isso, pastor? A interpretação dos sonhos que ele faz para Faraó. Irmão, José estava numa posição que ele podia, quem sabe, ali reivindicar coisas. Mas ele somente serviu a Faraó, Gênesis 41, versos 14 a 16. Colocado como governador do Egito, ele continuou humilde. Gênesis 41, de 41 a 43. Por que isso foi possível? Porque a reação de José foi reconhecer que era Deus quem o capacitava. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Quando Deus fizer, porque não é se Ele vai fazer, é quando Deus fizer, não se esqueça, quem fez foi Deus. Quando Deus fizer, não se esqueça, quem fez foi Deus. A gente não pode, nesse tempo de tempestade, de tornado, de adversidade, estar dizendo: Deus, Tu és meu tudo, Tu és o meu socorro, a minha fortaleza, sem Ti eu não vivo, Tu és o ar que eu respiro. E aí Deus vai e traz um tempo de calmaria sobre nós. A gente diz: o bom sou eu que faço e que acontece. Não, querido, não faz isso. Não se perde. José reage de uma maneira maravilhosa, irmãos, reconhecendo que é Deus quem o capacitava. Matt Jones disse que o verdadeiro servo de Deus sabe que a glória pertence somente ao Senhor. Como tem sido isso na sua vida? Porque eu creio que a grandeza de um homem é medida pela humildade dele diante de Deus. Não importa o quanto as pessoas digam que você é grande. Importa se Deus assina embaixo acerca disso. E para Deus assinar embaixo, querido, você tem que ser humilde. Bem-aventurado os humildes. Aquele que se humilhar, Deus o exaltará. Sabe, felicidade está em sermos humildes, ainda que Deus nos exalte. Mas José teve que enfrentar o passado, irmão. E o passado de José não era nada fácil. Por isso ali ele também podia ter errado. José agora tinha faca e queijo na mão. Ele podia ter dito assim: um dia de vocês, um dia meu. Quando vocês puderam, vocês me prejudicaram, agora que eu posso, é a minha vez. Ele podia ter agido por vingança. Ele podia ter agido com ressentimento, amargura no seu coração. Mas Gênesis capítulo 42, verso 45, mostra o reencontro de José com os irmãos.
E o que José escolheu foi perdoar ao invés de se vingar. A reação de José foi procurar reconciliar-se, curar as feridas familiares. Grave isso que eu vou te dizer, meu irmão. Perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que esse prisioneiro era você. Coren, quando disse isso, foi muito iluminado por Deus. O perdão não muda passado, nem o seu, nem o meu, mas ele amplia o nosso futuro, irmãos. Se você não entendeu isso ainda, você precisa começar tudo de novo. Ah, eu vou perdoar e acontece o que com o que foi lá para trás? Nada, o que foi, foi. Mas a perspectiva do daqui para frente, irmãos, é extraordinário. Deus tinha um propósito e nesse dia quis revelar. Quem sabe chega o tempo de Deus revelar o propósito dele na sua vida, do porquê você está passando por tudo que está passando. O propósito de Deus na vida de José era transformar o mal em bem. O propósito de Deus na vida dele era mudar a sorte dele e fazer o nome do próprio Deus ser glorificado. É por isso que nós lemos de maneira inicial, Gênesis 50, verso 20, vós intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Nós precisamos entender que a sabedoria de Deus está acima das circunstâncias, muito acima delas. Hernanes Dias Lopes, certa vez mencionou algo, eu faço uma análise crítica da fala dele, ainda que usando a fala dele. Certa vez ele disse que Deus escreve certo por linhas tortas e é especialista em transformar tragédias em triunfos. Na minha visão não existe linha torta para Deus, é sempre reta. Mas eu entendo o que ele quis dizer. Ele quis dizer que as circunstâncias na nossa vida são interpretadas como linhas tortas. E meu irmão, cá para nós, tem hora que a gente interpreta até como um emaranhado de linha. Nesse sentido, eu compreendo o Hernandes. Mas a ideia de que Deus está no controle, irmãos, e faz o nome dele triunfar no tempo certo na nossa vida, é extraordinária. É algo magnífico. As circunstâncias podem te derrubar, mas a sua reação pode te levantar novamente. E eu quero sugerir a você que decida então reagir com fé e com esperança. Por quê, pastor? Porque não é o que acontece com você, mas como você reage, que realmente importa. Eu não sei se você tem pensado na sua vida nesse tempo, no exemplo de José como inspiração. Eu não sei se você tem pensado em transformar a dor em crescimento, a rejeição em oportunidade. Eu não sei se você tem pensado em utilizar a injustiça como um caminho para a fidelidade. Eu não sei o que você tem refletido nesse tempo. Mas eu aprendi, irmãos, que nós não somos responsáveis pelo que nos acontece. São os outros que fazem. Mas nós somos inteiramente responsáveis pela nossa reação. E é sobre isso que se trata essa ministração. O que mais importa não é o que fazem contigo, mas é como você reage diante disso. Eu quero que você se coloque de pé. Use esse tempo que a canção será ministrada para refletir na sua vida, para pensar em como você tem conduzido ela até aqui. E quem sabe Deus te trouxe essa noite, mesmo você da igreja online, para falar ao seu coração que não é o que fazem contigo que realmente importa, mas é sua reação diante disso. Medite nisso enquanto a canção é entoada nesse tempo.
na vida, queridos. Nós temos uma expectativa de estarmos sempre nivelados uns com os outros. Mas quando alguém faz algo contra nós, a sensação que a gente tem é que essa pessoa tripudiou aquela linha de equidade. Aquilo que nos deixava na mesma medida, aquilo que ajustava as coisas, parece que a pessoa passou por cima desse princípio e de alguma forma ela se sobrepôs a nós. E aí a gente se sente tão pequeno, tão machucado, tão magoado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ainda que você esteja assim nivelado, ou ainda que por um dano cometido de alguém contra você, você se sinta abaixo dessa pessoa, nós servimos a um Deus que é acima de todos nós. É por isso que Ele está acima de tronos, acima de reinos, acima de principais. Deus está acima de tudo. E o que isso tem a ver comigo, pastor? Você é servo e filho e filha dele. Não fique você pensando que Deus olhará para esse cenário de injustiça e vai ficar alheio à sua dor. Não fique você pensando que Deus olhará para esse cenário do que fazem contra ti e ficará inerte diante da circunstância. Não, não será assim. Deus pode até por um tempo ir cumprindo um propósito, te permitir passar por isso, ainda que doe, ainda que seja adverso, ainda que pareça que não terá fim. Mas uma hora Ele bradará do trono, uma hora Ele inclinará o seu cetro de justiça, uma hora Ele nos dará autoridade para diante dEle reivindicarmos uma posição justa que aos olhos dEle existe para nós. E para que você compreenda isso de maneira final diante dessa nossa celebração, não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Eu quero que você tenha uma oportunidade que acredito ser muito importante nessa noite. Se o seu coração está triste, está amargurado, se você está sofrendo algum dano, alguma situação, vem no altar aliviar esse coração e dizer: Senhor, eu estou indo lá quebradinho, Deus, eu estou indo lá aos pedaços, mas eu estou indo lá pedir ao Senhor, sabe, me limpa. Eu resolvo nessa noite pedir ao Senhor, faz essa limpeza em mim, porque eu quero reagir de uma forma que agrade ao Senhor. Eu quero reagir diante das circunstâncias de uma forma que glorifique o teu nome, de uma forma que aponte, Deus, quem tu és na minha vida e a convicção que eu tenho de quem eu sou em ti. Sabe, se você quer, se una aqui à frente, sai do seu lugar. É receber uma oração, é receber uma ministração, é pedir ao Senhor: Deus, visita o meu coração, tira essa dor, tira essa amargura, tira esse ressentimento, muda as circunstâncias que estão dentro de mim, Senhor. Muda, muda, muda. Ah, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida que Deus pode tocar no seu coração. Deus pode te limpar por inteiro. Deus pode tocar na sua vida nessa hora. Deus pode ministrar sobre você. Eu não tenho dúvida que Deus pode sarar as feridas. Deus pode curar. Deus pode restaurar. Eu não tenho dúvida que Deus pode fazer tudo isso. Por isso, nessa hora, em nome de Jesus, se você está nesse lugar, se você sente que é alvo dessa ministração,
dessa oração da parte de Deus. Em nome de Jesus, rompe, meu irmão, rompe, minha irmã, com isso que te prende aí. Vem no altar, vem receber esse refrigério de Deus. Aleluia. É refrigério da parte do Senhor. Deixe que o Senhor sopre para bem longe tudo que tem causado dor, tudo que tem causado mágoa, tudo que tem causado peso sobre a sua vida. Deixe o Espírito Santo jogar isso para bem longe. Deus, eu quero ministrar sobre essas pessoas, Deus, homens e mulheres, jovens, adultos. Deus, eu quero ministrar sobre a igreja online, diante daqueles que possam estar se colocando diante do Senhor nessa hora. Nós cantamos agora, Senhor, o teu nome é exaltado, e sim é. Os anjos cantam aqui na terra, nós também cantamos que tu és santo, Deus. Nós vemos poder extraordinário em ti. Mas mesmo diante disso, nosso coração se machuca. Mesmo diante disso, a amargura quer residir em nós. As faltas, as ofensas são cometidas contra a nossa vida. As injustiças ocorrem. E Deus, nessa hora nós precisamos do Senhor. Limpa-nos por completo. Restaure a nossa existência, Deus. Se o trono em uma posição de governança é algo que o Senhor reserva para nós, não nos deixe perder em meio ao caminho, Senhor. Que a gente não se perca quando a inveja brotar no coração dos nossos irmãos. Que a gente não se perca quando formos vendidos, traídos. Que a gente não se perca quando formos humilhados e aprisionados, presos injustamente. Que a gente não se perca quando formos esquecidos, Deus. Que a gente não se perca no momento em que o Senhor mudar a nossa sorte e nos exaltar, mas que a gente continue reagindo de maneira a apontar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que a gente reaja dizendo ao mundo a razão da nossa fé, Senhor. Esse tornado vai passar. Virá um tempo diferente sobre as nossas vidas. E não é o que fazem conosco, mas como nós reagimos que realmente importa. Abençoe os teus filhos, Senhor. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a tua igreja, hoje e sempre. Amém. Você pode continuar adorando ao Senhor. Adore, cante, exalte ao nome do nosso Deus.